Deus abençoe os irmãos. Vamos ler a Escritura em Lucas, capítulo 1 e versículo 26 em diante. Está escrito: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Também vamos ler em Tiago, capítulo 1, e o versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós vamos meditar nessa noite sobre a manifestação de Cristo, o Verbo, em cada tempo. Deus, desde a eternidade, desde a sua forma infinita, eterna, invisível e cheio de glória, ele desejou se manifestar aqui nesta terra. Deus desejou se manifestar sobre a terra. Mas para que ele fizesse isso, ele tinha uma maneira de trabalhar e de fazer as coisas. E a maneira de Deus, diz o profeta, é uma maneira imutável. Deus não muda a maneira de fazer as suas coisas. Então, para que ele se manifestasse aqui nessa terra, necessariamente ele teve que falar a sua palavra. Deus e seus pensamentos. Então ele começou a falar a sua palavra, porque era a maneira que Deus se manifestava na terra, era expressando a palavra. Eu posso passar todo o tempo aqui pensando em várias palavras na minha mente e ficar olhando só para os irmãos e não abrir a minha boca. Os irmãos nunca saberiam o que era que eu ia falar, porque estaria nos meus pensamentos ainda. Mas se eu tivesse o desejo, como eu tenho nessa noite, que Deus me deu palavras para que eu expressasse para vocês, para que vocês chegassem a ter conhecimento das palavras que Ele me deu, eu tenho que falar a palavra. Amém? Não é verdade? Se eu chegasse e ficasse olhando, minha mente está cheia de palavra que eu creio que foi Deus quem me deu para falar. Mas se eu ficar em silêncio, vocês nunca terão conhecimento dessas palavras. Mas se eu falar a palavra, vocês vão chegar a conhecer essas palavras. Assim é a maneira de Deus se expressar ou se manifestar nessa terra. Primeiro ele fala a sua palavra, irmãos. Depois a palavra de Deus, ela tem um poder criativo. Ela tem o poder de se tornar viva, de se tornar carne e de ser percebida. Então, Deus vinha falando a sua palavra porque Ele queria se expressar aqui na terra.
E quando nós encontramos a esse Deus expressado aqui na terra, nós encontramos a verdadeira vida. Se nós estamos aqui desejando viver, desejando ser algo real, não desejando ser uma tradição morta, mas uma igreja viva, então nós temos que olhar bem para encontrar onde é que Deus está expresso nessa terra, porque aonde Ele estiver, ali há vida verdadeiramente. Amém, irmãos? Então Deus, Ele veio se manifestando através de falar a sua palavra. E Deus não fala a sua palavra de qualquer maneira. Deus tem o canal correto, que Ele mesmo determina, ou Ele mesmo predestina para aquilo. Deus tem o canal correto para falar a sua palavra, irmãos. E sempre o canal de Deus foi através de um profeta. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, Deus veio falando através dos profetas a sua palavra, e aquela palavra, quando Deus fala algo, aquilo é eterno. Nada nesse mundo pode impedir uma palavra que Deus fale. Não há nada que possa impedir. Então Deus falava a sua palavra pelos seus servos profetas, e aquela palavra tinha um destino, tinha uma data, tinha o tempo certo para a manifestação daquilo. E quando chegou esse tempo certo da manifestação, Deus queria se apresentar para o homem. Porque o homem desejava ou deseja, ele sempre desejou ver a Deus. Até os próprios discípulos do Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Veja que desejo tão grande, irmão, que o homem tem de conhecer a Deus. Não é verdade? E que desejo tão grande que Deus tem de ser conhecido do homem. Parece até uma contradição isso. Mas é porque é a maneira como o homem quer conhecer a Deus. O homem quer viajar no universo, no espaço, quer ser grande, soberbo, quer imaginar grandes coisas. E esse Deus, ele é grande, ele é tão grande que não se pode medir. Mas ele se manifesta de uma maneira tão simples, tão perto. E o homem é cego, não vê a maneira simples que Deus se manifesta. Porque Deus tem mais desejo de se mostrar para nós do que nós mesmos de ver a esse Deus. Quando estava ali diante dos apóstolos, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Veja que desejo, né, irmão? Jesus olhou e disse, foi Filipe que perguntou isso. Mas Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, não me tende conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui está seu pai, dê um abraço em papai. Eu estou há tanto tempo aqui, você ainda me vem com essa pergunta. Eu me manifestei, eu falei todo o tempo na boca dos profetas. Você não está lembrado quando Isaías falou, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele será Deus forte, Pai da eternidade. Isso tudo eu manifestei essas palavras para que quando acontecesse, vocês pudessem ver isso. E como você ainda pergunta, como você vem com essa pergunta, mostra-nos o Pai. Aqui está manifestado diante de vocês o Deus eterno, o Pai da eternidade. Então, Deus falou a sua palavra, irmãos. Mas a maneira como Deus faz as coisas no passado é um tipo para que a gente aprenda aquele tipo e reconheça o tempo em que a gente vive. Porque Ele prometeu se manifestar no nosso tempo também. Não somente há 2000 anos atrás, quando esse anjo trazendo as palavras que os profetas falaram, o profeta de Deus, irmão Brana, ele disse que quando você fala uma palavra, essa palavra, ela entra no éter do ar. Eu não sei explicar bem isso. Talvez a própria ciência explique isso. Então é uma palavra que não tem fim. Você quando falou, houve uma vibração no ar e aquela palavra sai por aí afora, no universo. Então, os profetas falaram aquelas palavras, expressaram o pensamento de Deus, o que era o pensamento
Eles falaram. Então, quando chegou a data daquela palavra, porque há um tempo para tudo, disse o sábio Salomão. E nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, irmãos. Para que a gente não sofra tanto. Há um tempo para a sua vitória. Você sabia disso? Você não é perdedor. Você é um vencedor. Talvez você esteja passando por um momento que até parece que você é perdedor. Mas você não é. Você já nasceu predestinado por Deus para ser um vencedor. E a sua vitória só depende do tempo. Tenha paciência com Deus que ela vai chegar na hora certa. É uma coisa certa, não tem como errar. Deus não erra. Então, quando chegou o tempo daquelas promessas, das expressões da palavra falada de Deus, um anjo recolheu todas aquelas palavras, juntou todas as palavras que Deus tinha falado, e a maneira de Deus era essa. Veja como Deus é simples. Para que ele se manifestasse na terra, ele foi atrás de uma simples jovem, uma virgem, uma mulher pobre ali. E chegou para ela na visita daquele anjo. Oh, ela se assombrou com aquela visita. Oh, irmãos, talvez Deus tenha nos visitado, um anjo tenha nos visitado, e a gente nem teve o assombro que Maria teve. Porque Deus fez uma promessa que um anjo viria nessa era. Mais na frente nós vamos continuar isso. Mas veja, quando ela recebeu aquela visita, o anjo estava na sua mão com as palavras de todos os profetas do Antigo Testamento. E disse para ela, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus escolheu você para trazer essa palavra, para que essa palavra que ele falou na boca dos profetas se manifestasse aqui na terra. Ele quer se manifestar aqui na terra. Ele quer sair de palavra e descer mais ainda. Ele quer virar carne. Cristo manifesto. Deus se manifestar aqui na terra. E ela disse, cumpra-se em mim conforme a vontade do Senhor. Ó irmão, quando Cristo foi gerado aqui na terra, não foi por vontade de varão. Não foi por teologia dos fariseus, nem dos saduceus, nem libertinos. Nada disso gerou a Cristo. Quem gerou a Cristo foi o poder da palavra falada de Deus na boca dos seus santos profetas. Amém? Deus falou a palavra, como nós lemos em Tiago, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então ali, quando Cristo foi nascer na terra, foi ser manifesto, quando as palavras que os profetas falaram, veio para se tornar carne, ele chamou uma jovem virgem. E aquilo era um tipo perfeito para nós hoje. Porque o que nós estamos querendo encontrar é onde Cristo está manifestado hoje. Não é verdade? Não é isso que é vida? Vida é quando a gente vê a palavra viva em nosso meio. Vida não são questões ou discussões teológicas. Eu acho que o que a Bíblia diz certo é isso. Eu acho que é isso. Um vai para a Assembleia, um vai para a Presbiteriana. Ali, acho que a palavra ali está correta. Até mesmo na mensagem. Eu acho que o grupo certo é aquele. Eu acho que é aquele. Cada um com a sua axiologia. Cada um com o seu pensamento. Cada um com a sua interpretação. E a gente está atrás de vida. A gente quer algo vivo e real. Mas não são os pensamentos dos homens, nem tradição, nem interpretação particular. A vida é quando a palavra sai do papel e tinta e ela vira carne. E quando a gente vê ela, a gente se agarra com ela. E ali a gente tem vida verdadeiramente. Porque a promessa de Deus é essa, que ele se manifestaria em cada tempo. O nosso Deus, ele não é um Deus só de ontem, ou será só de amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele se manifestou ontem em carne, ele se manifesta hoje e ele se manifestará. Mas nós temos que encontrar. E para encontrarmos, nós temos que saber onde ele disse que estaria. Não é onde eu penso que ele estaria. É onde ele disse que ele estaria, porque Deus é fiel. Se ele disse que estaria ali, é porque ele está de verdade ali, irmãos. Necessita-se fé para crer no que Deus falou, porque ele não mente. E sempre procure ele na simplicidade. Nunca vá procurar
em coisas muito distantes. Deus se manifesta na simplicidade. E é lá onde você vai encontrar Ele. Então, para que Jesus nascesse aqui na terra, se manifestasse, o verbo, as palavras que eram palavras, e se tornou carne e habitou no nosso meio, Ele utilizou-se de uma virgem, uma mulher virgem. Porque Deus não podia nascer num ventre contaminado. Amém? Um ventre contaminado não pode produzir a Cristo aqui na terra. Então, aquela virgem é uma representação de quê? Da noiva de Cristo hoje sobre a terra. Nós vamos ver o que diz o profeta na mensagem das eras. Nós temos até essa mensagem que veio diretamente de Deus, por uma inspiração divina, e tem até um folheto com ela, que é aquela: apanhe a sua caneta e escreva. Quantos já leram esse folheto, irmãos? Amém? Isso foi Deus que disse ao irmão Branham: apanhe sua caneta e escreva. Eu vou lhe dar palavras. E essas palavras têm que se manifestar na terra. Essas palavras vai achar um ventre virgem para ficar ali e me manifestar aqui nessa terra. Amém, irmãos? Foi para isso que Deus enviou essa mensagem ao irmão Branham. Ele disse: apanhe a sua caneta. E aqui ele diz assim: Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo, da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo que Deus prometeu ser manifesto na virgem. Amém, irmãos? Ela é uma virgem. Ela não tem um ventre contaminado, irmãos. A noiva não admite no seu ventre um pensamento do homem. Por mais que os homens insistam em seus próprios pensamentos, entregar para ela, por mais que pastores preguem, que bispo, que apóstolo, ou quem seja, pregue algo fora da palavra, não entra no ventre dessa virgem. Talvez ela quando recebe uma palavra, ela é muito desconfiada. E é assim que Deus fez a noiva. Ela não recebe. Se não tiver na palavra, se não mostrar na Bíblia, se não mostrar na mensagem, ela não recebe. E ela está correta em fazer isso, porque ela quer proteger o seu ventre. O ventre dela tem que estar virgem para receber somente a palavra pura da fé, para produzir Jesus Cristo aqui nessa terra. Ela foi constituída desta maneira. Oh, irmãos, parece que tem algo aqui dentro